Olá! Hoje o nosso vídeo será sobre nossas emoções básicas, as quais muitas vezes não gostamos muito de entrar em contato ou encarar de frente o que estamos sentindo. Na maioria das vezes tendemos a ignorá-las. Como você lida com a inveja, o medo e a raiva? Para quem não me conhece, sou Roseli Souza, idealizadora do canal Resgate do Ser. Bem, essas emoções, elas estão presentes em nossa psique e natural na evolução humana. Todos nós somos atravessados por elas. Em algum momento, nos deparamos com elas. Precisamos tomar alguma atitude diante delas. Se ignorá-las, torna-se tão patológica quanto somos tomados por elas. Eu estarei falando sobre cada uma delas e nós vamos iniciar com a inveja. A inveja, que é uma emoção que nos toma quando nos deparamos com algo que o outro tem, que conquistou e que nos desperta desejo ou interesse. Eu posso sim ter esse desejo. Isso é natural e faz parte da nossa evolução. É através da inveja que posso refletir sobre qual caminho o outro percorreu para atingir esse objetivo, para atingir aquela meta, o sucesso, condição que também desejo conquistar. Aprender com o outro, trilhar caminhos parecidos, me capacitar. Esse é o fluxo natural da vida. Quando eu acredito que não sou capaz de trilhar o caminho que o outro trilhou, que o outro percorreu, muitas vezes porque tenho um complexo de inferioridade ou vários outros complexos, e não me sinto capaz ou possuidor dos recursos que o outro tem para chegar onde chegou, e não consigo compreender se isso é real de fato ou se tudo isso fazem parte dos meus complexos. Se isso for real, preciso compreender que o outro é possuidor, sim, de algumas habilidades, de algumas capacidades que eu não desenvolvi. Logo, eu preciso aprender a conviver com isso e reconhecer que apesar de não possuir as habilidades que o outro possui, que o outro detém, posso ter outras capacidades que talvez ele também não tenha. Valorizar aquilo que tenho, que me possibilita conquistar os meus objetivos. Porém, quando a inveja se torna patológica, porque por conta desses complexos, por achar que não consigo ter o que o outro tem e não tenho recursos, não consigo trilhar o mesmo caminho ou caminho parecido que o outro fez, então começo a desqualificar o que o outro possui. Chego ao ponto de querer destruir o outro
daí sim a inveja se torna patológica e nesse caso vou precisar de terapia para trabalhar esses complexos. Vocês já ouviram falar, o termo inveja branca? Como se existisse inveja negra. E por trás disso nós podemos observar também o preconceito racial, estrutural, que faz parte da nossa cultura, infelizmente. Logo, a inveja que faz parte da evolução humana e seria uma referência para me autocapacitar, para a minha evolução, pode se tornar destrutiva, até correr o risco de destruir a mim mesmo e a conquista do outro. Vamos falar da raiva. A raiva é uma emoção que nos toma toda vez que nos deparamos diante de uma situação que nos deixam indignados, que nos deixam com uma sensação de ser abusados, cerceado a nossa liberdade. É muito natural que sinta raiva, até mesmo para poder reagir e transformar a situação. Claro, dentro das suas possibilidades. E por isso a raiva ela é saudável e natural. Pulso que move a vida. O problema é quando esta raiva não vem de algo real, de um abuso ou de uma limitação, mas sim do imaginário desta pessoa. Ela própria se autossabota e atribui ao outro culpa pelo seu insucesso. E com isso, sua raiva é para destruir o outro. O indivíduo precisa ter consciência do que lhe venha, que seja abusiva ou agressiva, seja algo ou situação invasiva. Ele tem todo o direito de reconhecer essa emoção da raiva e aprender a lidar com ela. Transformar essa raiva em criatividade, em atitudes que lhes favoreçam, ou então ele vai criar as doenças tão conhecidas como dores de estômago, as famosas gastrites, as úlceras, até mesmo fazer um câncer, porque está preso nessa emoção da raiva, nessa emoção raivosa. Podemos ter sonhos de mais igualdade, de mais solidariedade, com menos preconceitos, violências sociais, homofobias, destruições do meio ambiente, por exemplo. A raiva é uma mola propulsora e natural que nos move na direção da vida e de mudanças e de transformações. E por fim, outra emoção básica, natural e necessária na evolução humana é o medo. Foi através dele que a humanidade chegou até aqui. Sem medo, os nossos ancestrais teriam sido extintos. E por consequência, nada de humanidade. Quem não tem medo é louco. Mas ficar tomado por ele está fadado à morte. O medo é o nosso instinto de preservação da vida. Na sua ausência, é a destruição da mesma. A melhor forma de lidar com o medo é através da coragem. Isso não quer dizer que não teremos medo,
mas vamos para a ação mesmo sentindo medo. A coragem e a ação vêm do coração. Isso significa amor a si mesmo, amor pelo outro. Quando se está agindo com coragem, a pessoa tem muito mais resiliência para enfrentar o medo e ser mais criativa diante das situações que lhe apresentam, e que estejam gerando medo. O que é mais triste é que o medo é uma das ferramentas mais poderosas utilizadas aí pela humanidade, principalmente pelos políticos e igrejas, para dominar, manipular as massas, manipular as pessoas. Mas quem possui criatividade e coragem sai facilmente desses medos, criando uma infinidade de alternativas. Podemos ver também o uso inadequado do medo como uma forma de negá-lo. Por exemplo, nesse período de pandemia, quantas negações houve? Não usar máscara, é apenas uma gripezinha. Tantos outros absurdos que nós ouvimos falar neste período. Outro fator do negacionismo é em casos de doenças graves, né? Tantas outras situações onde se negam a emoção do medo. Por isso é importante repensarmos essas emoções, entendermos que são importantes e necessárias para a nossa evolução. Mas toda vez que elas, a inveja, a raiva, o medo, saia da dimensão do saudável, caminhando para os excessos, para o patológico, não tenha dúvida que vai paralisar o ser humano. E aí é hora de buscar ajuda. Bem, eu espero ter contribuído com o conteúdo deste vídeo. Se você gostou, dê um like. E se ainda não se inscreveu aqui no meu canal Resgate do Ser, vai lá, faz a sua inscrição para você estar recebendo novas notificações de novos vídeos que eu estarei aqui gravando. Até breve!